Ele foi rejeitado por 41 mulheres depois de revelar que não podia ter filhos, mas uma única mulher, a faxineira da empresa, disse sim. E essa simples resposta mudou completamente a vida dele. Porque uma mulher que vive limpando o chão aceitaria o amor que tantas outras, com tudo nas mãos, rejeitaram com desprezo? O que há por trás de um sim que ninguém esperava? Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Arthur Monteiro era o tipo de homem que todos admiravam à distância. Milionário, bem-sucedido, educado e dono de uma das empresas mais inovadoras do Brasil. Mas por dentro, ele vivia uma guerra silenciosa. Aos 39 anos havia desistido de fingir que não doía carregar o rótulo que tanto o assombrava, infértil. E toda vez que decidia ser honesto sobre isso com alguém, era mais uma decepção para a coleção. Será que amor de verdade ainda existe? Ou será que tudo virou barganha, imagem, aparência? Arthur não era arrogante, nem superficial. Pelo contrário, em cada encontro, tentava construir algo verdadeiro. Mas bastava revelar o diagnóstico para os olhares mudarem. Sorrisos se tornavam desculpas e jantares acabavam antes da sobremesa. Naquela noite, a 41ª mulher não só foi embora sem olhar para trás, ela ainda gravou um vídeo, rindo com as amigas, chamando-o de bonitinho, mas defeituoso. Arthur assistiu em silêncio, trancado em seu escritório. Sentiu vergonha, raiva, mas acima de tudo, cansaço. Saiu do apartamento e voltou para a sede da empresa já de madrugada. Não queria dormir, não queria pensar, só queria fugir de si mesmo por algumas horas. E foi ali, no corredor do 14º andar, que escutou o som de uma vassoura sendo arrastada. Quando abriu a porta, viu Rafaela com os cabelos presos, os olhos cansados e a camisa velha do uniforme. Ela não disse nada, apenas olhou. E pela primeira vez em muito tempo, Arthur sentiu que não precisava explicar quem era. Ela já sabia. Rafaela não costumava cruzar o caminho de ninguém naquela empresa. Chegava quando o prédio já estava quase vazio. Usava os mesmos fones de ouvido sempre, não para ouvir música, mas para parecer ocupada o suficiente para não ser notada. E terminava seu turno antes que o sol nascesse. Já havia aprendido que ser invisível era, às vezes, uma forma de proteção. Evitava olhares, perguntas, julgamentos. Para ela, cada minuto ali era apenas parte do esforço para dar uma vida melhor ao filho, Caio. Naquela noite, porém, algo quebrou o ciclo. O homem mais importante daquele lugar, o nome que estampava as placas da entrada, apareceu na sala de diretoria com os olhos vermelhos e o rosto abatido. Ele não disse nada de imediato. Apenas entrou, sentou na própria cadeira e ficou ali, em silêncio. Rafaela parou de varrer. Hesitou. Pensou em sair, mas alguma coisa naquela cena a prendeu. Talvez fosse a forma como ele olhava o nada. Ou como parecia pequeno naquele escritório tão grande. Arthur demorou alguns minutos até notar que ela ainda estava ali. Quando finalmente ergueu os olhos, se deparou com o olhar direto e calmo de Rafaela. Não era o olhar de alguém que o temia, nem de quem o bajulava. Era apenas humano, e aquilo por algum motivo o desarmou. Desculpa por aparecer assim, ele disse num tom rouco. Só precisava respirar. Rafaela assentiu devagar e voltou a varrer, sem fazer mais perguntas. Aquilo, por si só, já era mais do que ele costumava receber das pessoas. Ao invés de curiosidade ou pena, ela oferecia presença. Arthur voltou a vê-la nas noites seguintes. Começou a reparar em detalhes que antes ignorava. A maneira como ela dobrava cuidadosamente os papéis que encontrava sobre a mesa, o jeito que evitava fazer barulho quando alguém trabalhava até mais tarde. Ela tratava aquele lugar com um respeito que poucos da alta gerência demonstravam. Embora usasse o uniforme azul claro com o crachá pendurado no bolso, havia uma elegância nos gestos de Rafaela, uma firmeza silenciosa que o intrigava cada vez mais.
Na terceira noite seguida em que se encontraram, Arthur levou 2 xícaras de café. Estava chovendo e ela chegou encharcada, os sapatos molhados, mas o sorriso no rosto intacto. Ele estendeu a caneca e disse: "A noite está longa. Achei que talvez quisesse algo quente." Rafaela aceitou com um aceno. Não era comum receber gestos assim. Costumava lidar com olhares que atravessavam seu corpo como se fosse parte da mobília. Mas ali, diante daquele homem poderoso, ela não se sentia inferior, nem admirada, apenas vista. "Como você consegue?" Arthur perguntou num rompante. Ela franziu a testa sem entender. Manter esse sorriso, enfrentar tudo isso e ainda sorrir. Rafaela levou alguns segundos antes de responder. "A gente aprende a sobreviver, Sr. Arthur. E sorrir ajuda a continuar andando." Ele baixou os olhos, sem saber o que dizer. Ela não buscava piedade, e isso o fazia admirá-la ainda mais. Na semana seguinte, Arthur tomou uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Mandou um convite formal para Rafaela, chamando-a para um jantar. Não em tom de conquista, mas como um pedido sincero de companhia. Algo que ele já não ousava mais fazer com ninguém. No bilhete escreveu apenas: "Não tenho muito além de boas conversas para oferecer, mas acho que você entende o valor disso. Caso aceite, sexta-feira, às 8. Rafaela hesitou. Pensou em recusar. Sabia o que a sociedade pensaria se a vissem com ele. Uma faxineira num restaurante de elite, ao lado de um milionário infértil, já dava para imaginar as piadas, os cochichos. Mas quando chegou em casa e viu Caio dormindo no colchão encostado na parede, com os lápis de cor ainda na mão e o caderno aberto ao lado, ela lembrou de uma coisa: ninguém nunca tinha a convidado para jantar sem esperar algo em troca. E talvez, só talvez, valesse a pena arriscar. Na sexta, Rafaela usou um vestido simples que guardava para ocasiões especiais e prendeu os cabelos como fazia nos velórios, únicos eventos sociais que frequentava. Chegou pontualmente às 8, como prometido. Arthur já a esperava à porta do restaurante, com as mãos nos bolsos e um nervosismo que contrastava com o costumeiro ar de segurança. Quando a viu, sorriu de forma tímida, quase grato, e então, segurando a porta para que ela passasse primeiro, disse algo que ficaria ecoando em sua mente pelo resto da noite. "Que bom que você disse sim." Naquele momento, Rafaela ainda não sabia, mas esse sim era o primeiro passo de uma história que mudaria não apenas a vida de Arthur, mas a dela e a do filho que a esperava em casa. O jantar começou em silêncio, não aquele silêncio constrangedor, mas um tipo raro de paz entre duas pessoas que não precisavam provar nada uma à outra. Arthur, acostumado a encontros em que tudo girava em torno do que ele tinha ou podia oferecer, se sentia leve diante de Rafaela. Ela não sorria para agradar, não fingia surpresa com as histórias que ele contava. Ouviu quando era hora de ouvir e falou quando tinha algo a dizer. Pediram pratos simples, apesar do cardápio extravagante. Rafaela escolheu o que conseguia pronunciar sem dificuldade e Arthur acompanhou. Entre goles de vinho e garfadas tímidas, o clima foi mudando. Arthur abriu espaço para falar da juventude em internatos, das festas nas quais nunca se encaixava, dos conselhos vazios de quem só via o exterior das coisas. E depois de algumas pausas, falou sobre o diagnóstico que carregava no peito havia anos: esterilidade. Nunca pensei que isso fosse me definir, mas acabou definindo. Não porque eu quis, ele disse mexendo na taça, mas porque toda vez que fui sincero, perdi alguém. Rafaela manteve os olhos fixos nele. Não havia espanto, nem pena, apenas atenção. "Eu imagino", respondeu com um tom tranquilo. "A verdade às vezes assusta mais do que qualquer mentira." Arthur riu com ironia. "Você é diferente, Rafaela. Não sei explicar. Parece que me escuta como se eu fosse só humano." "É porque é isso que você é", respondeu ela. "Um homem que tentou ser verdadeiro.
Isso já te coloca muito à frente de muita gente por aí. Ele nunca tinha escutado aquilo. E naquela frase simples, sentiu uma ferida antiga começar a se fechar. Ao final do jantar, Arthur insistiu em acompanhá-la até o ponto de ônibus. Ela recusou, mas ele disse que só estaria tranquilo quando tivesse certeza de que ela voltaria em segurança. Enquanto esperavam o ônibus, sentados lado a lado no banco de metal, o clima mudou novamente. Não havia tensão romântica nem segundas intenções no ar. Só um respeito crescente e uma estranha sensação de pertencimento. "Posso te fazer uma pergunta?" Ele disse com o olhar perdido na rua escura. "Claro. Você já sentiu como se não pertencesse a lugar nenhum?" Rafaela sorriu de leve. Todos os dias. O ônibus chegou e ela se levantou. Antes de entrar, olhou para ele e disse algo que ficou girando na cabeça de Arthur por horas depois. "Às vezes, o problema não é a gente, é o lugar onde colocam a gente." Nos dias que seguiram, Arthur não conseguiu deixar de pensar nela. Rafaela não era como nenhuma das mulheres que ele havia conhecido. Não buscava brilho, status, nem segurança. Ela não queria mudar de vida, apenas garantir que a do filho não fosse limitada pela falta de oportunidades. Caio tinha 9 anos e um olhar atento demais para a idade. Arthur o conheceu alguns dias depois, quando apareceu de surpresa no prédio onde Rafaela morava. Levava uma sacola com brinquedos educativos e livros de presente, sem saber se ela aceitaria ou não. Rafaela não gostava de surpresas, mas ao vê-lo ali, parado na portaria com um sorriso tímido e nervoso, não teve coragem de dispensá-lo. Subiram. O apartamento era pequeno, modesto e cheio de cor. Livros empilhados, desenhos nas paredes, cheiro de café recente. Caio, curioso e observador, não falou muito, mas logo se interessou por um dos jogos de lógica que Arthur havia levado. Em poucos minutos, o menino já estava completamente imerso na brincadeira. "Ele é inteligente", disse Arthur observando. "Muito, mas as escolas não sabem lidar com ele, só querem que ele se encaixe. Talvez o problema seja tentar encaixar alguém que nasceu para criar coisas novas." Rafaela encarou Arthur por um momento. Aquela frase não parecia só sobre Caio. Ela sabia disso. Aos poucos, a presença de Arthur se tornou comum. Não havia relação assumida, beijos escondidos ou promessas trocadas. Era apenas alguém que aparecia com comida pronta quando sabia que ela estava cansada, que ensinava matemática de forma lúdica para o menino, que perguntava como foi o dia antes de falar do próprio. Rafaela nunca foi de se iludir. Já tinha sido usada por homens que confundiram gentileza com oportunidade. Mas Arthur era diferente. Havia uma delicadeza em seus gestos que a desarmava. Ele não olhava para ela como quem fazia um favor. Olhava como quem estava feliz por estar ali. Numa noite em que a energia caiu no bairro, os três ficaram no chão da sala, iluminados por velas, jogando um jogo de adivinhações. Caio riu tanto que acabou dormindo no colo de Arthur. Rafaela observou a cena em silêncio, o peito apertado por uma emoção que não conseguia nomear. Arthur olhou para ela por cima da cabeça do menino. "Eu gosto de estar aqui." Rafaela baixou os olhos e sussurrou. "Eu também." Eles não se tocaram. Não precisaram. Naquele instante, sabiam que algo havia começado. Algo frágil, raro, difícil de explicar, mas real. Nos dias seguintes, àquela noite sem luz, Arthur passou a visitar Rafaela e Caio com ainda mais frequência. Não havia nada definido entre eles, nenhuma conversa sobre o que estavam construindo, mas os três sabiam que algo havia mudado. Era sutil, mas presente. E por algum motivo, tudo parecia se encaixar com uma naturalidade que nenhuma relação anterior de Arthur jamais teve. Caio, que antes era desconfiado e retraído, passou a esperar por Arthur com perguntas prontas e desenhos novos para mostrar. Começava a chamá-lo de tio Arthur, com certa timidez, como quem testa um título que ainda não sabe se pode usar. Arthur não corrigia, também não incentivava. Apenas deixava o tempo fazer o trabalho que nenhuma insistência faria melhor. Já Rafaela
Continuava com os pés firmes no chão. Não se deixava levar pelos gestos ou pelas palavras bonitas. Ela sabia reconhecer quando um homem estava sendo sincero, e Arthur era. Mas também sabia o peso de se envolver com alguém tão distante da sua realidade. Ainda assim, não havia como negar o que crescia entre eles. Estava no jeito como ele se oferecia para buscar Caio na escola, quando ela tinha um plantão extra. No modo como lavava a louça sem alarde depois do jantar. Na forma como perguntava sobre as pequenas coisas do dia, como se tudo o que ela dissesse tivesse real importância. Numa tarde de domingo, decidiram sair com Caio para um parque. Arthur usava uma roupa simples, um boné escondendo o rosto. Queria passar despercebido. Rafaela reparou na tentativa e sorriu. Era a primeira vez que o via tentando caber no mundo dela, e não o contrário. Caio correu até a área dos brinquedos, deixando os dois sentados em um banco de madeira sob uma árvore. A brisa estava leve e o céu limpo. Arthur observava as crianças com um olhar distante. Você queria ser pai, né? Rafaela perguntou sem rodeios. Arthur não se assustou com a pergunta. Apenas respirou fundo. Queria. Ainda quero. Mas com o tempo, aprendi a não alimentar expectativas. Ela olhou para ele por alguns segundos. Depois voltou o olhar para o filho. Caio nunca conheceu o pai. Foi embora quando ele tinha 1 ano. Disse que não sabia lidar com filho com problema. Arthur virou o rosto para ela, surpreso. E você, como lidou? Eu aprendi. Errando, chorando, tentando. Descobri que ele não é um problema. Só vê o mundo de um jeito que os outros não conseguem entender. E isso virou nosso superpoder. Ele não disse nada. Apenas assentiu. E naquele silêncio nasceu mais um pedaço da conexão entre eles, porque ela entendia de perdas. E ele também. Nos dias que se seguiram, a presença de Arthur foi se tornando parte da rotina. Caio passou a incluí-lo nos planos do dia, como se fosse óbvio que ele estaria lá. E Rafaela começou a se acostumar com o som dos passos masculinos no corredor, com o café feito por outra pessoa, com a presença silenciosa e constante que preencheu os espaços sem pedir permissão. Numa noite, enquanto arrumavam a cozinha juntos, Arthur parou de secar os pratos e disse: Eu quero te contar uma coisa. Rafaela virou o rosto na direção dele esperando. Quando eu recebi o diagnóstico de que eu era estéril, minha primeira reação foi me sentir menos homem, como se minha identidade tivesse sido arrancada. Ela deixou o pano de prato de lado e encostou no balcão. E depois? Depois, eu tentei esconder, tentei fingir que não ligava, mas toda vez que me envolvia com alguém e dizia a verdade, vinha a rejeição. Dura, direta, me tratavam como um defeito ambulante. Você não é um defeito, disse Rafaela sem hesitar. Arthur balançou a cabeça. Eu sei disso agora, mas não é fácil esquecer tudo o que me fizeram sentir. Ela se aproximou devagar. Estava perto o suficiente para que ele sentisse o calor da respiração dela. Filho é quem a gente escolhe amar. O resto é biologia. E, sinceramente, amor não nasce no sangue. Nasce no vínculo. Arthur não respondeu de imediato. Os olhos dele marejaram. E sem pensar muito, ele tocou a mão dela com cuidado. Rafaela não afastou. Era a primeira vez que se tocavam daquele jeito. E não foi com pressa, nem com intenção. Foi com verdade. Caio entrou na cozinha naquele momento com um papel na mão. Tio Arthur, olha o que eu desenhei. É a gente 3 num foguete. Arthur agachou para ver melhor. O desenho era simples, mas cheio de detalhes. Os 3 dentro de uma nave espacial, com uma estrela enorme sorrindo no fundo do céu preto. Estamos indo para onde aqui? Ele perguntou curioso. Para o espaço, juntos, para bem longe de quem fala mal da gente. Rafaela riu baixinho, tocando os cabelos do filho. Arthur olhou para o desenho, depois para os dois. Talvez aquilo não fosse só uma fase, nem uma distração emocional. Talvez fosse o começo de algo real.
Algo que, pela primeira vez na vida, ele não precisava conquistar com status nem com aparência. Algo que nascia no meio da simplicidade. E aquilo valia mais do que qualquer herança genética. Durante semanas, Arthur viveu entre duas realidades. De um lado, o mundo dos negócios, cheio de aparências e reuniões frias, onde ele precisava manter a imagem do empresário infalível. Do outro, a pequena bolha que criara com Rafaela e Caio, onde tudo era mais verdadeiro, mais leve, mais humano. Ali, ele não precisava fingir. Era apenas Arthur. E aquilo estava começando a curar partes dele que há anos estavam adormecidas. Mas quanto mais feliz ele se tornava naquele universo simples, mais ameaçado se tornava o outro. O mundo em que sua imagem era moeda de troca. Numa terça-feira comum, Arthur e Rafaela foram vistos juntos saindo de um café de bairro. Não havia nada de extraordinário no momento. Ele segurava uma sacola com pães e ela ria de algo que Caio havia acabado de dizer. A cena teria passado despercebida se um paparazzo não estivesse do outro lado da rua. No dia seguinte, a foto estampava sites de fofoca e redes sociais. Milionário misterioso é flagrado com faxineira e criança desconhecida. Novo romance ou caso de caridade? Em menos de 24 horas, outras imagens foram publicadas. Trechos de vídeos curtos, captados com celular, mostravam Arthur no parquinho empurrando Caio no balanço. Comentários maldosos se multiplicaram. Gente chamando Rafaela de interesseira, aproveitadora, oportunista. Diziam que ela devia estar dando o golpe da barriga ao contrário. Arthur viu a enxurrada de publicações com um nó na garganta. Já havia enfrentado críticas antes, mas nada parecido com aquilo. Desta vez, as ofensas não eram só contra ele. Atingiam Rafaela, uma mulher que nunca buscou visibilidade, e Caio, uma criança. O telefone dele não parava. Assessores exigiam explicações. Membros do conselho questionavam sua sanidade. Um dos investidores mais antigos foi direto. Você quer destruir a reputação da empresa por causa de uma faxineira? Arthur desligou sem responder. Sentia uma raiva difícil de controlar. Foi até o apartamento de Rafaela naquela noite. Ela estava com os olhos vermelhos e o celular desligado. Havia recebido mensagens de números desconhecidos, algumas agressivas, outras com ameaças veladas. E embora tentasse parecer forte, estava abalada. Principalmente por Caio, que começara a perceber que algo estava errado. Eu sabia que isso podia acontecer, ela disse, de braços cruzados, evitando o olhar dele. Arthur tentou se aproximar, mas ela recuou. Não é sobre você, Arthur. É sobre mim, sobre o meu filho. Ele é sensível, diferente. Já é difícil o suficiente protegê-lo do mundo como ele é. Agora, com isso tudo, eu vou proteger vocês, garantiu ele sem hesitar. Não pode prometer isso. Você não sabe no que está se metendo. Essas pessoas são cruéis. Ela estava certa, e ele sabia. Mas também sabia que não podia voltar atrás. No dia seguinte, Rafaela pediu licença do trabalho. Queria tempo para pensar, para respirar. Arthur respeitou, não insistiu. Mas cada minuto longe dela o deixava mais inquieto. Enquanto isso, a pressão aumentava. Os acionistas da empresa exigiram uma reunião emergencial. A imagem de Arthur estava sendo arranhada, não pelos escândalos que tanto assombravam os ricos, mas por um relacionamento com uma mulher fora dos padrões esperados. Alguém que não pertencia à elite, que não era influencer, nem modelo, nem empresária. E, para piorar, havia uma criança envolvida, o que levantava especulações ainda mais cruéis. Na sala da reunião, Arthur ouviu as palavras mais duras de sua carreira. Essa mulher vai acabar com tudo o que você construiu. Ele permaneceu calado por longos segundos antes de responder. Essa mulher é a única coisa que me fez sentir vivo nos últimos anos. A frase não caiu bem, não ali, mas Arthur não se importava mais.
No mesmo dia, uma antiga ex-namorada de Arthur, Bianca, uma das 41 mulheres que o haviam rejeitado após saber da infertilidade, reapareceu. Ligou, mandou flores, tentou marcar um almoço, disse que se arrependeu e que estava pronta para dar uma nova chance. Arthur nem cogitou responder. Entendeu que ela só havia voltado agora que seu nome estava em evidência de novo. Aquilo só confirmou o que ele já sabia. Muita gente se aproximava por interesse, mas Rafaela tinha sido diferente desde o começo. Na sexta-feira, ele voltou ao prédio dela. Levava um envelope em mãos, tocou a campainha e esperou. Quando Rafaela abriu a porta, não disse nada, apenas olhou. Eu não vim te pedir nada. Vim te entregar isso. Ela pegou o envelope, desconfiada. Dentro havia uma carta manuscrita, curta. Só dizia, eu não sei o que vai acontecer, mas sei o que não quero perder. Se você achar que ainda vale a pena, me encontra no mesmo banco do parque. Domingo, às 15 horas. Estarei lá. Só vou embora se você não aparecer. Arthur se virou e foi embora sem esperar resposta. Rafaela ficou ali parada por alguns segundos. Depois olhou para dentro, onde Caio desenhava em silêncio no chão da sala. Ela não tinha certeza do que fazer. Sabia apenas que, se escolhesse ir, não seria por caridade, nem por medo. Seria porque talvez Arthur fosse o primeiro homem que não quis consertá-la, apenas amá-la. O domingo chegou com o céu pesado e cinza. Arthur estava no parque às 14h45. Sentou no banco de madeira úmido, ajeitou o casaco e esperou. Não levou celular, não levou segurança. Levou apenas a esperança de que Rafaela ainda acreditasse em algo entre eles, mesmo depois de tudo. Às 15 horas em ponto, uma mãe passou com um carrinho de bebê. Depois, um senhor caminhou com um cachorro cego. Às 15h20, Arthur já não olhava mais para o relógio. Passava os dedos pelos vincos da calça, com a mente em outro lugar. Às 15h40, ainda estava ali, mas ela não veio. Rafaela leu a carta tantas vezes que já sabia de cor. Dobrou, desdobrou, encarou o papel com os olhos marejados. Caio havia perguntado se eles iriam ao parque, como costumavam fazer. Ela disse que não. Não era um não definitivo, mas um agora não. Tinha medo de se iludir. Medo de colocar o filho em uma situação que poderia desmoronar a qualquer momento. A imprensa ainda os rondava, vizinhos cochichavam. Até a escola de Caio enviou um bilhete discreto sugerindo que evitassem exposição desnecessária. Arthur voltou para casa no fim da tarde. Abriu a porta do apartamento e foi recebido pelo silêncio. O mesmo que costumava incomodá-lo antes, mas que agora parecia insuportável. Foi até a sala, onde havia alguns dos desenhos de Caio que ele guardara com carinho. Pegou um deles, o do foguete, e deixou sobre a mesa. Depois foi para o escritório, onde um novo dossiê o aguardava. O departamento de imagem da empresa tinha uma proposta: reverter a crise. Na proposta, sugeriam que Arthur desse uma entrevista exclusiva, negando qualquer envolvimento com Rafaela, que dissesse ter sido mal interpretado, que confirmasse sua solidariedade com a funcionária e o filho dela, mas que nunca houve nada íntimo entre eles. Arthur largou o documento sem terminar de ler. Pela primeira vez em muito tempo, não quis saber de reuniões nem de relatórios. Não queria apagar fogo com mentira. Também não sabia o que fazer com a verdade. A semana passou devagar. Rafaela voltou ao trabalho, mas mudou de horário. Não queria correr o risco de encontrá-lo. Precisava de distância para pensar. Arthur respeitou. Parou de tentar contato, apenas observava de longe e sofria em silêncio. Seus dias perderam o ritmo. As reuniões pareciam longas demais. As decisões da empresa começaram a ser delegadas. Até os lucros começaram a cair, e não por acaso. Ele não tinha mais ânimo. Perdeu o foco. Perdeu o brilho. Tudo parecia um grande teatro que ele já não tinha energia para encenar. Rafaela também não estava bem. Por mais que tentasse manter a rotina intacta,
Algo dentro dela se partia a cada tentativa de ignorar tudo que tinham vivido. Caio, ainda sem entender exatamente o que estava acontecendo, perguntou uma noite: "O tio Arthur não vem mais?" Ela engoliu seco e respondeu com um sussurro: "Acho que não, filho." Caio abaixou a cabeça e voltou a desenhar. Um novo foguete. Mas dessa vez, só ele e a mãe estavam dentro. O espaço ao lado ficou em branco. Na escola, Caio começou a apresentar sinais de ansiedade. Regressou em alguns comportamentos. Parou de desenhar com a mesma frequência. Começou a isolar-se, o que preocupou Rafaela mais do que qualquer matéria em atraso. Procurou a coordenação, que recomendou procurar ajuda especializada. Ela saiu de lá com um panfleto de uma clínica particular nas mãos. E a consciência de que não teria como pagar por aquilo. No fundo, Rafaela sabia o que Caio precisava: estrutura, acolhimento, um ambiente seguro. E por mais que doesse admitir, Arthur tinha se tornado parte desse ambiente. Ele havia se envolvido sem forçar nada. E Caio o tinha aceitado como não aceitava quase ninguém. Enquanto isso, Arthur tentava manter o mínimo de funcionamento na empresa, mas cada decisão se tornava mais difícil de tomar. Certa tarde, em uma reunião com a equipe de inovação, os diretores começaram a apresentar dados de um novo projeto de expansão. Era promissor. Milhões em jogo. Mas Arthur apenas levantou-se no meio da apresentação e saiu da sala sem dizer palavra. Foi direto para o andar térreo, onde funcionava o laboratório de protótipos. Havia esquecido como aquele lugar o fazia bem. No canto, viu uma antiga estante de madeira que ele mesmo havia montado nos primeiros anos da empresa. Era ali que guardava os desenhos técnicos e rascunhos. Folheou alguns, distraído. Então, entre os papéis, encontrou um desenho infantil. Era um dos que Caio havia feito, colado num dos quadros de aviso por algum estagiário desavisado. Arthur o encarou por longos minutos. Era uma cidade futurista, com pontes flutuantes e painéis solares por todos os lados. No canto, em letras tortas, Caio havia escrito: "Energia sem machucar o mundo." Arthur apertou o papel nas mãos. Aquilo o fez lembrar do motivo de ter criado tudo aquilo, o porquê real de sua empresa existir e, principalmente, de quem ele queria ser quando começou: alguém que fazia diferente. Voltou ao seu escritório com outra expressão. Chamou seu assessor de projetos e deu uma única ordem: "Quero o nome de todas as escolas públicas da região que trabalham com crianças neurodivergentes e um plano para abrir uma fundação de apoio educacional." "Isso vai dar trabalho, Sr. Arthur, e pode levantar ainda mais suspeitas agora." "Então que levante." O assessor ficou em silêncio. E pela primeira vez em dias, Arthur voltou a sentir que estava no controle, não da empresa, mas de si mesmo. Ele só não sabia ainda que o que estava prestes a fazer não mudaria apenas os próximos meses, mudaria o rumo de tudo. As primeiras reuniões sobre a fundação foram rápidas. Arthur não queria burocracia, queria ação. E queria que tudo fosse feito sem seu nome estampado. A única exigência era que as bolsas fossem voltadas a crianças neurodivergentes em situação de vulnerabilidade, com prioridade para as que frequentavam escolas públicas. Os diretores estranharam a pressa, mas obedeceram. Nenhum deles sabia que, por trás daquilo, havia um garoto específico. Um garoto com olhos atentos, mãos inquietas e um talento escondido entre folhas de papel e silêncio. A primeira bolsa foi aprovada 3 semanas depois. Um programa educacional completo, com acompanhamento psicológico, material pedagógico adaptado e tutoria especializada. A carta de aprovação foi endereçada à mãe do menino, com uma cláusula de sigilo e gratuidade total. Arthur fez questão de que a entrega fosse feita pessoalmente, por um mensageiro discreto, sem logotipo da empresa, sem referência direta a ele. Só havia uma frase digitada no rodapé:
quase invisível. Para quem enxerga o mundo de um jeito que os outros ainda não aprenderam a ver, Rafaela recebeu o envelope enquanto lavava a louça. Leu o conteúdo mais de uma vez, sem acreditar. Ligou para o número indicado e confirmou a veracidade. Era real. Caio havia sido aceito em um programa que ela jamais teria condições de pagar. Perguntou quem havia indicado o menino. Do outro lado da linha, a resposta veio seca. Foi um processo interno. Analisamos perfis de crianças com alto potencial criativo e necessidade de suporte diferenciado. Seu filho foi selecionado. Ela desligou ainda confusa, mas algo dentro dela sabia. Sabia exatamente quem tinha feito aquilo acontecer. Naquela noite, Caio dormiu com um sorriso no rosto. Era como se ele tivesse sentido que algo importante havia mudado, mesmo sem entender todos os detalhes. E Rafaela, sentada ao lado da cama dele, olhava o teto escuro do quarto com o peito em tumulto. Havia tentado se proteger o filho, manter distância. Mas a verdade é que Arthur não havia desistido dela. E o mais impressionante era que ele não estava fazendo barulho com isso. Não exigia gratidão, nem plateia. Estava simplesmente fazendo o que era certo. Do outro lado da cidade, Arthur dormia pouco. Passava as noites finalizando o projeto da fundação e revisando dados sobre educação inclusiva. Tinha descoberto algo dentro de si que jamais havia explorado. Uma vontade genuína de fazer algo significativo sem segundas intenções. Pela primeira vez, sentia que podia usar o poder que tinha para algo que ultrapassava lucros e fama. Certa tarde, ao sair de uma reunião, encontrou um envelope em cima de sua mesa, sem remetente. Apenas seu nome escrito à mão, com uma caligrafia que reconheceu na hora. Abriu com pressa. Dentro, um único bilhete. Se você ainda quiser conversar, estarei na pracinha onde Caio desenhou o foguete. Hoje, às 17 horas. Arthur não hesitou. Saiu dali sem dar explicações. Chegou ao parque 5 minutos antes da hora. O céu estava limpo, o sol baixando devagar. No banco sob a mesma árvore, Rafaela já estava sentada. Usava uma camiseta simples, cabelo preso, mãos apoiadas no colo. Ele se aproximou devagar, como se tivesse medo de espantar a chance que estava diante dele. "Você veio", disse ele, sem esconder a surpresa. "Eu devia ter vindo naquele domingo, mas eu não sabia se podia, se devia." Arthur sentou ao lado dela. Havia uma tensão no ar, mas não era desconfortável. Era o peso do que não tinha sido dito até então. "Fui eu quem indicou o Caio. Não queria que você descobrisse, mas também não sou bom em esconder o que faço. Eu sabia." Desde a primeira linha do documento, silêncio por alguns segundos. "Por que fez isso?" Arthur a olhou nos olhos. "Porque eu acredito nele. E em você, porque vocês dois me ensinaram mais em alguns meses do que qualquer pessoa me ensinou em anos. E porque eu não quero ser só o homem que perdeu a mulher certa por medo de enfrentá-los." Ela respirou fundo, mas não desviou o olhar. "Você sabe que se escolher isso, vai enfrentar coisas muito piores do que já enfrentou. Eu não quero mais viver uma vida que parece bonita por fora, mas é vazia por dentro. Eu quero algo real, mesmo que doa, mesmo que custe. Eu quero vocês." Rafaela demorou a responder. Estava tentando conter tudo o que sentia. Não era fácil entregar-se de novo. Mas ali, diante daquele homem que havia feito tudo sem exigir nada, ela finalmente deixou as defesas caírem. "Eu não disse sim naquela noite só porque você parecia sincero. Eu disse sim porque você foi o primeiro que me viu. E eu vejo você também, Arthur. Muito além do homem que o mundo diz que você é." Ele estendeu a mão. Ela segurou. Naquele gesto simples havia algo imenso. Não era apenas um recomeço, era a escolha consciente de construir algo novo, fora dos padrões, fora das regras, mas dentro daquilo que realmente importava. O amor que nasce no cuidado, na coragem e na verdade. Meses se passaram desde aquela tarde no parque.
A vida de Arthur mudou de maneira silenciosa e profunda. Não foram anúncios, nem eventos públicos. Foram os detalhes. O café feito por Rafaela nas manhãs em que ele chegava cedo, os bilhetes que Caio deixava colados na geladeira, com recados engraçados e desenhos cada vez mais complexos. A maneira como ele começou a sorrir com naturalidade, sem precisar de esforço. Rafaela não se mudou para a mansão dele, nem abandonou o trabalho para viver como uma madame decorativa. Ela continuou limpando, por um tempo em silêncio, até Arthur convencê-la a assumir a supervisão de um novo projeto interno, a ala de sustentabilidade escolar da Fundação. Foi uma transição lenta, respeitosa. Não por status, mas por talento. Ela estudou, aprendeu, se formou. Arthur ofereceu os meios, mas foi Rafaela quem construiu seu espaço com as próprias mãos. Já Caio floresceu. No novo programa, os professores não tentavam encaixá-lo em moldes antigos. Estimulavam sua lógica visual, o raciocínio espacial e o talento para criar soluções fora do padrão. Aos poucos, ele deixou de apenas desenhar cidades imaginárias e começou a pensar em como elas poderiam realmente funcionar. Certo dia, apresentou um esboço de sistema de transporte urbano adaptado para crianças com mobilidade reduzida. Um engenheiro do instituto pediu uma cópia. Em um jantar informal, sentados no tapete da sala comendo pizza no chão, Arthur olhou para Rafaela e soltou sem aviso: "Pensei em te pedir em casamento hoje." Ela riu, achando que era uma brincadeira, mas o riso cessou quando viu a expressão séria dele. "Não porque precisamos, nem para provar algo a alguém, mas porque quero. Porque escolho isso, escolho você, escolho Caio. Escolho essa nossa casa com manchas de canetinha na parede e chinelos espalhados pela sala." Ela o encarou em silêncio por um momento. Depois respondeu com simplicidade: "Então pede." Arthur se ajoelhou ali mesmo, com um elástico de cabelo de Rafaela no dedo, improvisando um anel. E ela disse sim pela segunda vez. Dessa vez, sem medo, sem pressa. E com o filho ao lado, sorrindo com a boca suja de ketchup. O casamento foi pequeno, sem fotógrafos escondidos, sem vestidos de grife, sem cobertura em revistas. A cerimônia aconteceu num sítio tranquilo, rodeado de árvores e amigos próximos. Caio levou as alianças com um sorriso tímido e o terno um pouco folgado. No meio da cerimônia, interrompeu o celebrante para entregar um envelope a Arthur. Dentro, havia um desenho feito à mão. 3 pessoas num barquinho à vela, em alto mar. Embaixo, uma frase: "Não importa onde estamos, importa com quem." Arthur não conteve as lágrimas, nem tentou esconder. Ali, diante de todos, chorou pela primeira vez sem vergonha. Depois do casamento, Arthur decidiu tornar pública a fundação. Mas dessa vez, sem o foco nele. O nome do projeto era Constelação, uma referência ao primeiro desenho de foguete de Caio. A organização cresceu, apoiando centenas de crianças com diferentes formas de neurodivergência em várias regiões do país. Rafaela foi nomeada diretora executiva e, com a ajuda de profissionais da área, estruturou um modelo de inclusão que passou a ser referência. Aos olhos da imprensa, o escândalo virou inspiração. Aqueles que zombaram agora escreviam artigos exaltando o empresário que ousou ser pai de um filho que não era seu. Mas Arthur raramente dava entrevistas. Preferia trabalhar em silêncio ao lado de Rafaela e do filho que havia escolhido. Certo dia, Caio chegou em casa com um convite especial. Sua escola organizaria uma mostra de talentos. E ele havia sido selecionado para apresentar um projeto em forma de redação e imagem. Não queria que ninguém faltasse. Estava ansioso. Na noite da apresentação, a escola estava lotada. Pais, professores, alunos. Quando chamaram o nome de Caio, ele caminhou até o palco com passos pequenos, mas firmes. A professora ajeitou o microfone e ele começou a ler. "Meu nome é Caio. Eu não fui feito pelo meu pai.
mas fui escolhido por ele. E às vezes, ser escolhido é ainda mais bonito do que nascer. Porque quando a gente escolhe alguém, é porque realmente quer. E o meu pai me escolheu. Ele também escolheu a minha mãe. E nós escolhemos ele. Agora somos 3 e estamos construindo nosso foguete. Um dia vamos viajar por tudo que existe e mostrar que família não precisa ser igual para ser de verdade. A gente é uma família diferente, mas é a minha família e eu não trocaria por nenhuma outra. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, até os aplausos começarem. Arthur estava na primeira fileira, com os olhos marejados e o coração apertado. Não conseguia olhar para Rafaela sem sentir o peso doce de tudo o que haviam vivido. Na saída, Caio veio correndo e pulou no colo dele. Eu fui bem? Você foi perfeito. Arthur sabia que nunca teria filhos no sentido biológico, mas também sabia que a vida havia lhe dado algo muito mais raro, a chance de ser pai de verdade, de amar alguém por escolha, de ser amado pelo que era e não pelo que representava. Naquela noite, enquanto caminhavam de mãos dadas até o carro, o céu estava limpo. Estrelas visíveis pontuadas no escuro. Caio olhou para cima e disse: lá em cima deve ter um monte de gente como a gente, né? Família que não começou do jeito normal, mas que é feliz mesmo assim. Rafaela apertou a mão dele. Deve sim, filho. Um monte. Arthur olhou para os dois, respirou fundo e pensou no quanto quase perdeu por medo, por vergonha, por tentar se encaixar num padrão que não servia mais. Mas agora, nada mais disso importava. Eles estavam ali, juntos, imperfeitos, reais e completamente inteiros. E naquele momento ele soube, aquela era a vida que ele deveria ter vivido desde sempre. Não foi o felizes para sempre de conto de fadas. Foi melhor. Foi o felizes de verdade. Às vezes, a vida não nos dá aquilo que planejamos. Ela nos oferece algo ainda mais precioso. A chance de construir vínculos verdadeiros com quem escolhe ficar, mesmo quando tudo parece contra. O amor que nasce da escolha consciente é mais forte do que qualquer laço de sangue, porque vem da admiração, da coragem e da entrega sem garantias. E é nesse tipo de amor que encontramos, finalmente, o lar que o coração sempre procurou. Histórias assim nos lembram do valor de quem escolhe ficar, mesmo quando o mundo inteiro vira as costas. Se você também acredita que o amor verdadeiro pode nascer onde ninguém espera, acompanhe nosso canal e continue vivendo essas emoções com a gente.